Olá meninas, sejam muito bem-vindas à aula de revisão da parte de eletroterapia. Pois bem, eletroterapia é sempre uma inquietação na vida profissional. A gente aprende sobre equipamentos, marcas, o que comprar, o que não comprar. Chega na hora de estar formadas, vem a inquietação. Qual equipamento eu devo começar minha clínica de estética? A minha primeira dica é dizer para vocês que aqui a ideia é só revisar os equipamentos, não trazer de fato uma marca, um valor, um modelo de máquina, mas quem sabe esclarecer para ti que equipamento tu deve começar a tua prática de estética. Claro que primeiramente a dica seria, tu tem que traçar teu público-alvo, tu precisa traçar o teu objetivo que tu quer alcançar com esse público-alvo, quais alterações estéticas tu quer trabalhar, para que tu possas escolher a tua máquina. Outra dica de ouro é, não sai comprando máquinas de estética por estarem na moda ou máquinas que prometem muito resultado. A ideia é sempre pensar na eletroterapia clássica. O que já está muito bem documentado cientificamente para ter um respaldo maior na prática clínica e que vai te ajudar a realmente ter resultado com teus pacientes. Um outro erro é achar que uma única máquina vai resolver todos os teus problemas dentro da estética. Infelizmente não é assim. Por mais que as empresas estejam investindo cada vez mais em plataformas que são bem compactas, são bem cheias de tecnologia, é difícil uma única máquina acessar todos os teus problemas e trazer aos teus pacientes todos os resultados que tu espera. Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho de revisão de eletroterapia? Eu deixei uma mensagem especial para ti que está assistindo a aula. E eu tenho certeza que vai deixar o teu dia muito mais leve. Então, palavras como vive intensamente, trabalhe duro, realize teus sonhos, use a positividade a teu favor, leia mais, o que eu quero dizer, estude mais, realize teus sonhos, são palavras que eu quero deixar para iniciar essa aula de eletroterapia, essa revisão de eletroterapia. O slide que eu começo contextualizando a questão, eu montei tudo em fluxograma para ficar fácil de tu entender e tu ler o material quantas vezes tu quiser e não fica uma coisa chata, repetitiva. Eu só quero lembrar para ti, porque cresce o número, inclusive, de pessoas que ficam colocando à prova equipamentos de estética, achando que os equipamentos podem trazer malefícios aos pacientes. Vamos relembrar o quê? Que os equipamentos em estética, eles atuam no espectro não ionizante. Então, esses equipamentos, eles trabalham, na verdade, com a ideia de que, por exemplo, a ideia que eu deixei aqui é da radiofrequência, tá? Então, por exemplo, a radiofrequência, ela forma um campo eletromagnético, mas ela pode sim estar causando mal-estar ao paciente, pode sim causar malformação fetal, ela não pode ser usada com paciente com marca-passo cardíaco, porém, ela é um não ionizante. O não ionizante, ele não tem lesão do DNA do indivíduo. Então, a radiofrequência, se tu jogar lá as contraindicações, tu vai lembrar disso que eu falei agora. Mas ela não causa uma lesão no DNA. Não é um equipamento que vai lesionar realmente o coração da célula, né? Não vai lesionar o histórico dessa célula. Ela vai causar, sim, uma agressão tecidual, como qualquer outro equipamento de estética. Mas eu não vou estar causando daqui a pouco uma célula, vou estar proliferando uma célula maligna que não teria condição para isso. Então, ela se torna um equipamento não ionizante. Porque os ionizantes, como raio-x, raio-gama, eles têm lesão de DNA. Eles podem, inclusive, uma célula dita quanto funcional, causar uma alteração, por exemplo, maligna. E não é o caso das máquinas de estética, ok? Mas lembra sempre de contraindicações, termos de consentimento e avalia, vê se teu paciente é apto a trabalhar, ser paciente da máquina X, do procedimento X. Quanto à modalidade terapêutica, tem inúmeras modalidades terapêuticas. Por exemplo, na minha lista aqui, eu não coloquei o peeling diamantado e o peeling de cristal, porque eles não são considerados modalidades terapêuticas da eletroterapia. Eles são utensílios que, através da vacoterapia, então a vaco está listada aqui no número 18, podem ser usados para algum benefício na pele. Então aqui eu chamei a atenção de alguns dos principais recursos. E daqui a pouco tu vai ler aqui e vai dizer, a Anne esqueceu tal recurso. Então coloca lá no feedback, depois tem a sala de feedback de dúvidas, que a gente vai poder estar conversando sobre esse recurso que não está aqui. E lembrando que
o grupo responsável pela revisão de eletro vai trazer a contextualização teórica de uma forma dinâmica, interativa, que tu goste de estar estudando o material. Aqui eu tô dando uma pincelada geral para que tu possas relembrar quantas condutas de eletroterapia tu já viu na tua graduação e quantas ainda tu tem que buscar conhecimento para que tu possas trabalhar. Então, eu coloquei de ultrassom, a vapor de ozônio, de criolipólise e a fototerapia. É isso que eu quero explanar um pouquinho para vocês, beleza? Seguinte, dando continuidade, eu comecei a parte dos equipamentos tentando desmistificar no fluxogramas, inclusive por cor, que equipamento de ultrassom, e um exemplo, ontem eu estive numa clínica de estética, ela tem várias tecnologias que ela acaba convidando o pessoal para ir aplicar na clínica, então ela terceiriza o serviço. Ela tem a clínica maravilhosa e chama alguém para criolipólise, alguém para laser, para aplicação para depilação, uma biomédica para enzima, uma farmacêutica para bioestimulador de colágeno, mas, por exemplo, para ela trabalhar no cotidiano de prática, ela tem vacuoterapia, radiofrequência e carbox. Ela não tem ultrassom. E hoje a modalidade terapêutica de ultrassom é uma das mais versáteis que se adapta a vários tipos de pacientes, a várias espessuras de tecido adiposo. Então, hoje ter um ultrassom é muito importante dentro da estética corporal. E tem ultrassom de diversas marcas, valores, isso tu vai poder estar buscando posteriormente para que tu possas fazer a tua escolha. Mas quer trabalhar com estética corporal? Precisa de um ultrassom. Então é isso que tu vai esclarecendo assim na tua cabeça, né? Vai entendendo as tuas necessidades para a prática clínica. Então, a gente relembra que as frequências de ultrassom de 3 mega e de 1 mega são as mais usadas. Quanto maior a frequência, menor a profundidade. Quanto menor a frequência, maior a profundidade. Até então, se eu comprar uma máquina exclusiva com uma era pequena de um ultrassom de 1 MHz, ele é um ultrassom destinado à fisioterapia. Se eu comprar uma máquina de 3 mega, normalmente as máquinas de terapia combinada, ultrassom de alta potência, tem 3 mega. É o ultrassom mais voltado à estética. Mas eu relembro que tem ultrassom focal que tem menos de 3 mega, que tem menos de 1 mega. E que é para estética, assim como tem uma ultracavitação, que ela tem 950 kHz e ela é menos que 1 mega e é para estética. Mas aqui eu tô tentando separar assim, ó, 1 mega, se for convencional de era pequena para físio, 3 megas pode ser convencional com a era de 5 centímetros, e pode ser também um convencional com uma era de muito maior que isso. Mas eles têm baixas potências. Eles são destinados à estética. Baixa potência, eu dei o exemplo do Sonic da HTM, que é 21 watts. Bem como eu tenho ultrassom, que são os ultrassons focais, que é o microfocado, ou daqui a pouco o macrofocado, que eu posso ter, por exemplo, um ultrafocus ou um sonofocus, que é uma máquina de 10, 12 mil, ou um ultraformer 3, que é uma máquina de 500 mil. E isso é ultrassom. Então, o ultrassom, ele tem muitas possibilidades terapêuticas. Tu escolhendo uma boa marca, um bom custo-benefício, um ultrassom vai trabalhar o quê? Gordura localizada, celulite, fibrose, aderência. Então, eu tenho uma série de situações onde eu vou poder estar trabalhando com ultrassom. Outro exemplo que eu dei é o ultrassom de alta potência, que cai as ultracavitações e as lipocavitações. Tá? Aqui também é importante entender assim, o que é corporal, o que é facial. Ainda na modalidade de ultrassom eu tenho a terapia combinada. Por exemplo, então, o ultrassom de 1 mega ele é corporal. O de 3 mega já tem opção corpo-face, no mesmo equipamento, mesmo cabeçote. Os microfocados são corpo-face. A ultracavitação ela é corporal, assim como a lipocavitação e as ultrafrequências. Mas a terapia combinada, agora, por exemplo, o novo híbrido, ele já não é mais só corporal. Ele também tem o ultrassom cabeçote para face. Então, essa evolução, ela acontece no mercado da estética de forma constante, o que nos permite evoluir nos tratamentos. Eu deixei um fluxograma bem interessante que diz para você o seguinte: o ultrassom na estética depende muito da marca para que tu tenha, por exemplo, a frequência. Cada frequência depende da marca para saber qual frequência é. Mas se for um equipamento de 3 MHz, todas as marcas vão ser iguais, assim como a densidade a potência e a densidade de potência. A potência, cada marca coloca o que quer. Mas a densidade de potência é sempre a potência dividido pela era.
o que vai dar um valor de 3 watts por centímetro quadrado em todos os equipamentos. O tempo é calculado, exceto no ultrassom focal, da mesma forma em todos. A gente calcula a área dividido pela era e eu vou ter o tempo de aplicação do ultrassom. No ultrassom focal, não. A gente trabalha por disparos e esses disparos geram, conforme a quantidade de disparos que tu faz por segundo, gera um cálculo final. Ao mais, cálculo de ultrassom é sempre igual. A área dividido por era. Então, isso é muito importante, tá? Os modos de operacionalização, modo contínuo e pulsado, toda máquina de ultrassom tem. Porém, no ultrassom pulsado, eu não tenho modo pulsado ou contínuo, ele é por disparos. Já a questão da era depende da marca. É uma briga no mercado de marcas de equipamento justamente por isso, para ver quem tem maior era, com maior potência, para ter menor tempo de aplicação e maior resultado. Então, essa é a grande briga dentro das fábricas de ultrassom. Quando a gente fala em correntes, né? Por exemplo, aqui no slide, eu trouxe para vocês, no slide número 9, desculpa que tá mexendo um pouquinho o celular. No slide número 9, eu trouxe a ideia de correntes associadas a ultrassom. Isso é terapia combinada. Aqui eu deixo o exemplo do novo híbrido, que é face e corpo, e do híbrido convencional, que é terapias associadas à corrente elétrica para estética corporal. Olha que legal, porque essa máquina tu consegue trabalhar de forma individual as correntes elétricas, como a corrente excitomotora, que vai de 1000 a 4000 Hz. Quanto maior a frequência dessa corrente, mais conforto para aplicação, mas todas têm por objetivo causar contração muscular e otimizar a força de contração. Corrente que vai trabalhar nessa máquina, ela é alternada, é a eletrolipólise, que tu pode trabalhar tanto com agulha quanto com eletrodo. Correntes polarizadas, que eu vou trabalhar iontoforese. E correntes de microcorrentes, que aqui nesse caso é alternada, que eu vou trabalhar cicatrização e estimulação. Ainda eu posso trabalhar no modo convencional do ultrassom e usar a fonoforese para estar trabalhando com o meu paciente. Detalhe, a questão de ter terapias de correntes associadas não quer dizer que uma corrente isolada numa única máquina não seja melhor, porque normalmente essas terapias combinadas têm poucos canais. Uma boa máquina de eletroestimulação russa tem que ter 10 canais, assim como uma boa máquina de eletrolipólise. Então, nem sempre a terapia combinada vai te dar o melhor resultado, mas ela te otimiza a questão financeira, custo-benefício e resultado. Então, fica bacana aí para te estar adquirindo uma máquina que vai estar em torno ali de 8, 10 mil e que tu vai ter várias possibilidades terapêuticas. Então, essa seria a dica. Bom, partindo do pressuposto que é legal ter um ultrassom, daqui a pouco uma terapia combinada, não sei se precisa. Se tu compra ultrassom e correntes isoladas já é bem bacana, mas hoje tu tem que ter, por exemplo, uma corrente russa para poder oxidar a gordura de algumas vias de eliminação de rotas não adipocitolíticas, como a eletrolipólise, né? Tem que ter a corrente russa ou uma plataforma vibratória. Uma outra máquina que tá carro-chefe hoje dentro da estética é a radiofrequência. A radiofrequência hoje, tu tem máquina, por exemplo, que ela é capacitiva e resistiva, e tu tem máquinas que tem associação da TECAR, né, que chamam da TECAR terapia. Mas o que isso tem de importante para nós? Se me pergunto, Anne, eu compro uma TECAR terapia ou uma radiofrequência, eu ainda falo radiofrequência. Porque a TECAR terapia para estética não tá tão bem documentada e já existe algumas alterações a nível de tecido adiposo causados pela TECAR terapia. Mas a TECAR terapia é muito bem-vinda no quesito dor para a fisioterapia e para algum profissional da estética que trabalha com dor. Então a radiofrequência é uma máquina que hoje tu compra uma das melhores, custo-benefício por 7 mil. Hoje eu tô bem feliz, fiz a primeira dose aqui da Coronavac, tô com o braço todo doído, mas cada sensação de dor é a certeza que as coisas podem mudar. Então, compartilhando com vocês, tô bem feliz. Hoje era um dos grupos da fisioterapia, poderiam estar se vacinando hoje, né? E até eu comentei com meu esposo sobre isso, se nós tivéssemos a lei da escolha, eu não sei se era eu a pessoa indicada para estar fazendo essa vacina. Eu acho que é assim que a gente tem que se colocar nesse mundo, saber se realmente a gente merece. Eu não sei se eu sou a pessoa certa para ter feito essa vacina, ou se, por exemplo, até meu marido, que ainda não positivou, porque eu já positivei em janeiro. Ou daqui a pouco, se tivesse a opção de estar passando pro meu filho, se criança estivesse sendo vacinado. Então a gente se coloca numa situação de impasse, né? Eu tava na fila e pensando, será que é eu que preciso? Será que a outra pessoa não precisa mais do que eu? Eu acho que quando a gente se coloca num
lugar do próximo, isso não é só empatia, isso é ter certeza de que a gente tem um bom coração. Mas hoje era o dia do segundo grupo aí da fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, tô trabalhando direto com o curso também, mesmo não estando atendendo paciente de risco. A opção era ou eu fazer, ou daqui a pouco alguém fazer que também nem precisasse. Então a opção foi fazer, né? Até porque a gente acredita que daqui a pouco todos nós vamos estar vacinados. Mas dando continuidade aqui, eu ainda gosto muito das máquinas que tem ali entre 8 e 10 mil, às vezes 7 mil, que tem a capacitiva e a resistiva. Até porque a capacitiva é aquela que eu vou precisar de um eletrodo dispersivo muito mais profundo, porque eu vou colocar ele na contraplanar, na área que eu tô trabalhando, a radiofrequência, e eu vou conseguir trabalhar uma gordura localizada com mais efetividade mais profundo. Obviamente que hoje, quando tu for comprar uma máquina de radiofrequência, o que tu precisa prestar atenção é que precisa ter um eletrodo, um cabeçote monopolar para tratar com efetividade a gordura localizada. Mas hoje, uma radiofrequência que trabalha com ondas eletromagnéticas, tu consegue, no mesmo equipamento, tratar flacidez de pele, estrias, fibroses, aderência, celulite, gordura localizada. Então, assim, ó, ele tem uma gama enorme de possibilidades. Obviamente que é um equipamento que é mais cansativo para trabalhar, né? Mas, assim, ó, ter uma radiofrequência hoje é sucesso de resultado, né? Então, às vezes, tu fica fazendo, assim, ó, procedimento facial, procedimento e não tem uma máquina de radiofrequência. Cosmético nunca fez milagre. Eu preciso da eletroterapia. Eu preciso de uma tecnologia para colocar junto dos meus procedimentos faciais. Então, radiofrequência é facial e corporal, tá? E a gente tá, assim, ó, super usando radiofrequência. Vocês não têm noção a quantidade de curso que eu faço de radiofrequência, porque as pessoas, além de não saberem trabalhar, ainda podem causar queimadura nos pacientes. Então, assim, ó, é um nicho de mercado muito interessante saber trabalhar com uma máquina de radiofrequência, né? E aí, dando continuidade nos fluxogramas, eu trago a ideia das correntes excitomotoras. São correntes de contração muscular, muito usadas na fisioterapia para tratar o músculo. Na estética nós usamos para ajudar num certo fortalecimento, mas não é tratamento de músculo, e para oxidar gorduras dispensadas por outras máquinas, né? Então, a ideia é trabalhar tanto com máquinas de corrente russa ou corrente Alce. Qual é a diferença? A corrente russa ficou estabelecida a 2.500 Hz. É uma corrente que imita muito a fisiologia da nossa contração, tem rampas de contração, rampas de conforto, rampas de tempo sem receber a corrente elétrica, assim como a corrente Alce. Só que a corrente Alce, que foi uma patente até primeiramente da Ibramed, ela tem um pouco mais de conforto, porque eu consigo usar num paciente sedentário com 1.000 Hz, num paciente a 2.500 Hz e a 4.000 Hz para paciente que já tem bastante força muscular. Então a ideia aí da corrente Alce é bem bacana também, tá? Aí vem a eletrolipólise, que é muito legal fazer com agulhas, tá? Eu prefiro com agulhas. É uma corrente que vai trabalhar a nível do sistema nervoso central. Então, a gente vai trabalhar estimulando a lipase lipoproteica para que ela faça a degradação de gordura, né? Então, essa corrente, ela tem que ter, assim, uma impedância boa para chegar na gordura e resolver a degradação, mas essa eletrolipólise, ela age por via não adipocitolítica, ela precisa do meio de oxidação pós-tratamento. Então, eu preciso colocar numa plataforma vibratória ou numa corrente russa para oxidar essa gordura. Mas quem é melhor? É a plataforma vibratória. Mas a corrente russa, eu costumo dizer, espero não ofender ninguém, eu digo que a corrente russa é uma pobre forma de oxidar gordura, porque ela não é tão efetiva quanto a plataforma vibratória. Então, a eletrolipólise é uma máquina também maravilhosa aí para estar trabalhando para gordura localizada. Aí vem a grande tecnologia, mas na verdade existe há muito tempo, mas agora surge de uma maneira estrondosa dentro da estética, que é a carboxterapia. A eletrolipólise é só corporal, tá? Já a carbox é capilar, facial e corporal. A carboxterapia, ela provoca sim uma melhora da circulação da região que está sendo aplicada. Ela provoca o que a gente chama de hipercapnia, seguida de uma hiperoxigenação tecidual. Então, as alterações estéticas que têm baixa oxigenação tecidual, a carboxterapia é bem-vinda. Ela provoca uma lesão inflamatória, tanto pelo trauma da agulha, quanto pela penetração do gás carbônico nos tecidos. Essa reação inflamatória ocorre uma proliferação dos fibroblastos com consequência a produção de colágeno, porque quando eu migro o fibroblasto para a região alvo de tratamento, vai como consequência disso produzir colágeno. Ela pode ser administrada por vias superficiais e profundas, e eu uso carboxterapia
Para cicatriz de queimadura, cicatriz hipotrófica. Eu uso para estrias, gordura localizada, celulite fibrótica. Eu uso para hipercromia da região periocular. Eu uso para rugas, eu uso para capilar, flacidez de pele. Enfim, é uma gama de possibilidades de atuação da carboxterapia, tá? Uma máquina que hoje tu não deve pagar mais do que 10 mil reais e tu vai usar um cilindro e vai sempre trocar o gás desse cilindro e tem um ótimo custo-benefício. Eu amo carbox, eu acho que carboxterapia tem que esquecer essa coisa que dói, que não sei o que. Não, tu tem como fazer sem dor, ou melhor, minimizando a dor, então a carbox é super bem-vinda, né? Aí vem a maravilhosa criolipólise, né? Criolipólise de placas, criolipólise de sucção. Eu escuto sempre do professor Denis, porque eu acompanho muito os cursos dele. Criolipólise é sempre criolipólise. Se tu colocar um tecido subcutâneo a baixas temperaturas, a técnica é criolipólise, que causa apoptose do tecido subcutâneo, com pontos de necrose e lipólise tecidual. O que muda da sucção para placas? A sucção deixa um trauma grande, deixa hematoma, pode queimar, mas é maravilhosa, se tu souber fazer de forma certa. Eu chego às vezes para ministrar curso e a menina me diz: mas eu tenho que sugar, tirar, sugar de novo até que fique certo. Essa é a comodidade das placas. Tu estabelece uma conexão sobre a superfície cutânea e ambas as técnicas são corporais, tá? E aí tu vai colocar faixas que vão prender essas placas e o resultado vai ser maravilhoso. Qual é a única coisa ruim das placas? É que o tempo de aplicação é de 10 a 15 minutos maior do que a sucção. Ao mais, não muda nada, é criolipólise. Então, é maravilhoso o tratamento de gordura. São máquinas que normalmente... Eu já falo isso há anos, tá? Não tem nada a ver com a minha empresa, mas normalmente tu precisa buscar uma locação. Porque são máquinas de 50, 70 mil, que o custo-benefício é muito alto para ter na clínica, tá? Criofrequência também. Criofrequência tem as da Medical Sun, que trabalham ali em torno de potências bem altas. A melhor criofrequência do mercado ainda é a Body Health. É a melhor criofrequência, mas ela tá em torno de 140 mil. As máquinas que tem para locação não são boas, não tem uma manutenção técnica boa, porque não fazem manutenção técnica aqui no Rio Grande do Sul, mas são máquinas legais. Mas entre uma radiofrequência e uma crio, 1000 vezes trabalhar radiofrequência e criolipólise do que criofrequência. Mas quem faz, às vezes relata bom resultado. Ontem mesmo a menina me disse que a ponteira já não tá boa, não tá congelando, minimizados os resultados. Mas o que faz uma criofrequência? O princípio é o mesmo da radiofrequência, neocolanogênese, só que eles fazem a criofrequência para ter um conforto maior com ponteiras resfriadas. Então tem facial e tem corporal também. Aí a gente entra aí no âmbito também de algumas correntes elétricas, por exemplo, iontoforese, facial e corporal, para permeação de ativos. Tá dentro dos gabinetes de facial, mas tu pode usar tanto no corpo quanto na face. E também tá presente em máquinas como terapia combinada. Permeação de ativo, permear ativo. Ativo ionizável é ativo que pode ser permeável, desde que seja ionizável. Beleza, vai aumentar muito a permeabilidade cutânea, a corrente elétrica, e vai levar o ativo onde tu quer. Eletrolift é uma técnica um pouco em desuso, tá dentro dos gabinetes faciais, não precisa usar em corporal, porque nas estrias não tem resultado. É uma estimulação da corrente negativa, da corrente polarizada negativa, em cima das rugas e linhas de expressão. Microgalvanopuntura é o uso da corrente contínua na polaridade negativa para estimulação bem significativa com agulha nas estrias. Pode ser feito sim nas rugas e linhas de expressões, mas é melhor nas estrias. Apesar de hoje em dia, se tu tem uma carbox, tu jamais vai fazer uma microgalvanopuntura. Ela tá dentro dos gabinetes de facial também. O desencruste, técnica totalmente em desuso, mas se tu ainda gosta, se tu estudou e quer usar o desencruste, tu tem que mandar manipular uma solução desencrustante à base de sódio, porque nem tem nas marcas. A Paiô tinha pra vender, eu nem sei se tem mais, e ela normalmente é pra estética facial. E microcorrentes é maravilhosa, né? Microcorrentes tem na terapia combinada, microcorrentes tem um monte de equipamento que tem microcorrentes, porque é a única forma de bioestimulação, de bioeletricidade muito parecida com a excitação nervosa elétrica das nossas células. Ela faz cicatrização e estimulação. Então, quem faz operatório tem que dominar 100% microcorrentes, né?
E aí tem outros equipamentos. Alta frequência pode ser facial, corporal e facial e capilar. Vapor de ozônio também, tu pode usar em diversas alterações. Vibrocel é só corporal, que é um equipamento para otimizar a massagem estética. Manta térmica usada na termoterapia, aumento de permeabilidade, aumento de sudorese. E é isso. Ninguém tá falando que sai a gordura na manta térmica, mas eu gosto para ajudar dentro das condutas práticas conforme o meu objetivo de prática terapêutica, né? Vacuoterapia é muito legal, eu adoro vacuoterapia, tem que ter um equipamento de vacuoterapia, porque, obviamente, que eu não é todos que eu falei até agora que vocês precisam ter, né? Eu dei várias ideias, eu falei que primordialmente seria um ultrassom no corpo e, por exemplo, uma vacuoterapia é um bom equipamento para ter, e o carro-chefe hoje é radiofrequência, tá? Então, estrias, o vácuo vai provocar inflamação. Na gordura localizada e na celulite fibrótica, estímulo circulatório. E na estética facial, tu pode agregar no vácuo um peeling diamantado, trabalhar em rugas, acne, fazer extração com acne. Então, o vacuoterapia ele é sempre bem-vindo na prática clínica e é uma máquina barata, né? Ah, outra coisa, não falei aqui, eu não coloquei ondas de choque. Ondas de choque é um equipamento que é ruim tu comprar um equipamento só de ondas de choque. Ondas de choque trabalha celulite, trabalha dor, trabalha gordura localizada. Ondas de choque na Medical Sun, se eu não me engano, ele tá junto com outra máquina que é de ultrassom e vem junto ondas de choque. Então fica a dica aí pra pesquisar. A fototerapia, então eu tenho fototerapia LED e a laser. A LED eu tenho de baixa potência, que é aquele usado em facial. Não adianta aquelas máscaras de LED, tem que ser equipamento com potência em joules, mas é baixa potência. O que faz baixa potência? Estimulação, recuperação de tecido e fotobioestimulação. E hoje em dia, faz 2 anos que a Doxy criou equipamento de LED para epilação. É uma revolução na indústria de equipamentos. Ela vem para realmente deixar o laser para trás, tá? Obviamente que neste momento eu defendo mais o que eu estudo, então a escolha de um LED para epilação é o que tem de mais seguro dentro do mercado. Tu não queima o paciente, as sessões são mais rápidas. O spot, que é a ponteira, ele resfria até 15 graus. A gente tem uma máquina que entrega mais resultado, então o laser ainda é a melhor opção para depilação num quesito geral, mas o LED vem pra botar por água abaixo. E a ideia do laser, se for de baixa potência, é aquele laser vermelho pontual que tem junto dos equipamentos de LED, que estimula a circulação, que trabalha estimulação, cicatrização e recuperação de tecido, e o laser de alta potência, que é para epilação. Então, a ideia desses 30 minutos de conversa é realmente refrescar que tem muitas associações de condutas que podem ser feitas, muitos equipamentos a ser pesquisados e cuidado na hora da compra. Isso é muito importante. A minha mensagem final para vocês eu sou muito grata por vocês estarem ainda cursando a estética da Ubra Carazinho, então eu digo que eu sou muito grata por vocês estarem confiando parte do futuro sucesso profissional de vocês nos meus saberes. E eu desejo que a eletroterapia, de fato, esteja sempre presente na tua prática clínica e transforme a tua vida assim como transformou a minha. Sem a eletroterapia, eu não seria a professora Aniele, eu não seria, as minhas alunas dizem, as egressas, a Profiane da Eletro. Eu não seria quem eu sou hoje sem a eletroterapia. Então que a eletroterapia também transforme a tua vida. Beijo grande e até mais.